Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as coisas. A gente tá entrando numa seara aí complicadinha. Algumas coisas que têm acontecido, muitos escândalos na igreja. Acho que o mais recente agora é de um músico que é irmão de um outro músico muito famoso, tá? E que está nos Estados Unidos e que, enfim, estou vendo por aí, quem tá a par do assunto, isso é fofoca, né? Então a gente não fica disseminando, mas uma coisa que me chamou muita atenção quando isso chegou, né, na minha timeline ali, é a falta de zelo. A falta de zelo, a falta de conhecimento da palavra e a falta de coerência de discurso. Nós temos que pensar no nosso chamado enquanto cristãos de glorificar a Deus. Então, a Bíblia fala, né, vocês são seu sal da terra, vocês são luz do mundo, ou seja, nós refletimos uma glória, nós estamos aqui representando um reino, nós estamos estabelecendo através dos nossos comportamentos aquilo que nós entendemos a partir da palavra de Deus, de como é o reino de Deus. Então, se existe algum zelo, algum amor pela igreja, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma triagem pelos discursos que vem por aí, a partir do ponto de que deve ser muito doído ter que cortar na própria carne. Apesar de que eu sou uma das pessoas que mais defende que a igreja, ela tem que ser a primeira a se manifestar, né, e a prestar contas quando publicamente ela é ofendida, ou então quando acontecem coisas mesmo, porque nós somos pecadores, nós erramos, muitas pessoas se enganam os outros, e uma das coisas que é o cerne de tudo isso é a falta de conhecimento, a falta de realmente vivência, sabe, do evangelho, e para qualquer um dos lados, né, depende de quem a gente esteja, né, agora defendendo, mas essa prematuridade da gente de tomar iniciativas e assim, tomar lados e partidos, né, antes de entender tudo o que está acontecendo, e até quando não é da nossa parte tomar um lado ou um partido. E quando a gente vem a público para tratar de algum assunto que nos feriu e a igreja está envolvida, deveria existir um zelo da nossa parte pelo nome, pela reputação da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo propriamente dita, ela não passa pano para agressão, ela não passa pano para discriminação, ela não é machista, ela não é feminista, nós não vivemos de nenhuma ideologia, nós não precisamos de uma ideologia, porque o Evangelho ele nos sustenta e nos mantém em todas as coisas. Então a gente não precisa de uma ideologia para viver, para nos pautar, para nos moldar, para que a gente tenha relacionamento com a sociedade. O próprio evangelho nos pauta e nos molda. Então, quando qualquer pessoa vem aqui e defender um dos lados e não demonstra zelo pela igreja, já demonstra aí uma falta de entendimento do que é ser cristão e do que é a igreja. Porque a partir do momento em que eu tomo atitudes que um salvo não teria, eu provavelmente não sou salvo ou estou num processo de santificação. Que nós todos, né, que nos sujeitamos a Cristo, ao amor de Deus, nós estamos no processo de santificação. E dependendo de como for, a gente tem comportamentos, ou a gente deveria começar a ter comportamentos de alguém que é salvo, bem como a igreja de Cristo. Se alguém diz que é a igreja de Cristo, ela deve ter comportamentos de igreja. E se ela não o tem, não é igreja, ou não está sendo igreja, deveria ser corrigida, deveria ser revista. A partir do momento que chega para ti uma notícia de dois irmãos que passaram por situações horríveis e que a gente não tem a visão dos dois lados, nós não estamos ali, coisas que deveriam ser tratadas dentro do gabinete pastoral, e se for o caso envolver a polícia, envolver sim a polícia. Quando a gente começa a tratar de assuntos assim e a gente toma partido, nós estamos agindo como tolos, como pessoas que não têm conhecimento, que não têm entendimento. Por quê? A premissa da narrativa é de quem falou primeiro. A premissa da narrativa é de quem chamou, né, a situação primeiro. E aí, a gente está incidindo num pecado ali, de um versículo que diz que a gente não deve suspeitar mal do nosso irmão. Como que a gente vai tomar partido de alguém sem ouvir os dois lados, sem estar a par da situação, quando isso não nos cabe? O que nós, por exemplo, podemos avaliar em situações como essa que a gente está vendo agora, de irmãos que têm uma família destruída, que estão, né, apresentando socialmente, não é o que o marketing que eu contratei me disse para fazer, ou o silêncio que os advogados me mandaram deve pautar. O que deve pautar nossas respostas devem ser o que a palavra diz. O problema de tudo isso é que quando a gente não tem entendimento, não tem conhecimento e não está bem aconselhado por pessoas que têm esse entendimento e esse conhecimento, pessoas que não têm uma cosmovisão cristã, pessoas que não têm profundidade cristã, não só de entendimento, mas de sabedoria que vem somente de Deus, não independe do nosso estudo. A sabedoria, ela vem de Deus. Então a gente pode buscar o entendimento e pedir que Deus nos dê sabedoria para entender todas as situações. E se nós não estamos pautados, se nós não estamos acolhidos, se nós não estamos
não temos acesso a pessoas que estão biblicamente e espiritualmente fortalecidos para nos ajudar nessa situação, então nós devemos orar a Deus e procurar essas pessoas, não vir para cá e enxovalhar as pessoas, tomar partido das pessoas ou até expor situações da nossa vida, sabe? Usar essas questões. Gente, o marketing digital é um mundo nojento, como o marketing normal sempre foi. Muitas vezes aqui a gente vê situações de pessoas que tomam partido do marketing para poder crescer. Então, nunca jamais um cristão, no momento de dificuldade, vai se aconselhar com um marketing digital. Ele nunca vai fazer isso. Se ele se aconselhou com seus pastores, e seus pastores não souberam aconselhar, bom, gente, nós estamos vendo um monte de gente envolvido com igrejas e envolvido com relacionamentos que não são cristãos, que exaltam o ego, pessoas que não têm estudo profundo da palavra, pessoas que não buscam o Senhor e vivem uma vida ali, às vezes, muitas vezes de igreja, que não é uma vida realmente cristã. E se isso se deparou com essa situação, poxa, eu cheguei na igreja e não tomaram uma atitude que eu imaginei que deveria ser a correta, pelo que eu entendo que é a palavra, eu devo procurar alguém que tenha, eu devo procurar uma igreja que tenha, porque se eu sou um verdadeiro cristão, eu sei que existem pessoas que são igreja de verdade. E nós, enquanto espectadores desse show de horrores, nós deveríamos nos abster, como irmãos, a pedir que o Senhor tome conta dessas situações. Afinal, nós estamos numa religião onde é um pai cuidando dos seus filhos, onde é um marido, um noivo, cuidando da sua noiva. Essa é a relação que Deus espera dos casamentos, em que os homens sejam os guardadores e entreguem a vida pelas suas esposas, independente delas terem amado eles primeiro. Nós também esperamos um comportamento dessas esposas. Entendeu? Existe um reflexo do relacionamento de Deus com a igreja, de Jesus com a igreja, no casamento, na família. E quando isso é rompido, quando isso é desgraçado pelo pecado, pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa falta de caráter, nós devemos agir conforme a palavra diz. E os irmãos, cabe a nós irmãos, ver o versículo. Não suspeite mal do seu irmão. Sem haver provas, nós não devemos tomar partido. O que a igreja deve fazer quando uma mulher procura a igreja em situação de vulnerabilidade? Ela deve guardar essa mulher, guardar essa família e procurar entender o que aconteceu junto ao marido. Deve tomar as medidas cabíveis, legais na situação, mesmo quando há arrependimento do homem. A Bíblia diz que nós devemos cumprir as ordens, seguir a justiça, contanto que não ultrapasse a justiça de Deus. Quando a lei nos é imposta do governo, a ordem social, nós devemos cumpri-la. Então a igreja vai tratar essa situação assim, vai tratar a situação com a mulher, vai tratar a situação com o homem, e isso vai ficar lá no gabinete. Quando isso vaza, quando isso sai para a sociedade de forma errônea, mesmo nessa situação, nós, enquanto irmãos, devemos lamentar essa lama, todo esse processo pecaminoso, toda essa tristeza de ver o nome da igreja sendo jogada no lixo, o nome de Cristo sendo, o nome da igreja sendo enxovalhado, o nome de Cristo sendo, sabe? Porque não é isso, a igreja não é isso. E nós não devemos ser os acusadores que vão chegar antes ali, assim, como tolos, que ouvem uma coisa e já saem espalhando por aí sem saber o que aconteceu. E mesmo se soubessem, irmãos, isso é fofoca. Nós não devemos fazer parte disso. Não se enganem. As más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia já diz isso. A nossa língua tem poder de matar e de ferir. E não é essa coisa de ficar declarando um pro outro. Eu declaro. A gente não manda em Deus. A gente não manda nas bênçãos de Deus. Não existe isso. O que existe é que a nossa língua ela pode ferir. A nossa língua reflete que o nosso coração está cheio. Se nós estamos cheios de insegurança, nós estamos cheios de medo, nós estamos pela motivação errada, muitas vezes nós vamos proferir palavras de desânimo, de desordem, onde o nosso ser não vai sentir a vontade de fazer as coisas. Ou então, se nosso coração está cheio de engano, cheio de traumas, nós vamos colocar a culpa toda, né, com base na ideologia que nós aprendemos, que nós achamos que é a correta, que nós achamos que é certa. Nós vamos enxovalhar o nome de Cristo por qualquer coisa, porque o nosso amor não está no corpo, não está no sangue de Cristo, não está na comunhão com o Senhor. O nosso coração não é um coração cristão. Entende? E quando a gente reverbera e dá força para isso, nós estamos agindo como os tolos que estão fazendo a mesma coisa. Então não se trata de fofocar, não se trata de tomar partido, não se trata de entrar em discussões vãs. Se trata de analisar a situação e lamentar que a igreja esteja numa sequência
de problemas como esses, que ocorrem porque são pessoas, e infelizmente nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos falta de caráter, e muitos de nós não acompanham o processo de santificação, não se ocupam em se desenvolver enquanto cristãos, e caem em situações. E aí eu não posso dizer pra ti que um é o lado B e o lado C está certo ou errado, porque não cabe a mim, eu não sou pastor, eu não sou o discipulador, eu não fui a pessoa que fui selecionada por Deus pra estar com esse casal, eu não conheço a família. Eu não posso ficar aqui e chamar toda a igreja de Cristo de patriarcal, apesar de que, né, gente, se são pais cuidando de filhos e maridos cuidando de suas esposas e suas famílias. Deveria ser assim. Essa é a nossa ideia, e no processo de santificação nós aprendemos como isso vai se desenvolver. Deveria se desenvolver. E se não está se desenvolvendo, você deve questionar que igreja você está. Se é uma igreja bíblica, se realmente é uma igreja que faz parte do corpo de Cristo, se isso é o corpo de Cristo. Porque não é. O corpo de Cristo não age assim. Se o seu pastor ele tem uma atitude de apoiar a agressão e de não tratar nenhum de vocês dois, não é um pastor cristão, não está sendo o corpo de Cristo. Você não está numa igreja bíblica. Entende? O problema é que é muito bom, às vezes, ouvir coisas que a gente gosta de ouvir. Muito bom avaliar a vida dos outros, né? E julgar as pessoas. E arrotar falsa moralidade, arrotar virtude, analisando os contextos que a gente não faz nem ideia e que nem cabem a nós analisar. Cabe a nós, irmãos e cristãos, lamentar, orar ao Senhor, pedir que Deus direcione, pedir que Deus leve essas famílias para lugares onde eles sejam tratados. Ambos. Independente do culpado ou da vítima, que a vítima seja bem tratada, que Deus possa restaurar a vida e para a glória de Deus isso vire um testemunho no futuro de algo que Deus operou, que Deus cuidou, porque é isso que Deus faz, entende? Agora, gente, analisem os discursos. O marketing digital tá cheio e é perceptível. Sabe? As pessoas estão enchendo seus estômagos, como a Bíblia diz, daquilo que satisfaz eles, né? Vão encher ali daquilo que é bom pra eles. E quando eles ouvem as coisas, eles falam assim como o porco que tá rotando por aí. Sabe? Sem medo nenhum de estar julgando errado, de não saber de toda a situação, de não estar a par do que tá acontecendo, sabe? E de não ser o seu lugar de estar julgando ou falando daquela pessoa. Tá? Isso é uma coisa que não faz parte de um cristão enquanto crente verdadeiro, enquanto cristão, um imitador de Cristo. Você imagina Cristo abrindo o Instagram, olhando aquilo e dizendo assim, esse fulano aqui não presta, esse pastor agiu errado, ou essa fulana aqui está mentindo, ou essa fulana aqui tá, coitada, foi... Não, a gente não consegue visualizar Jesus fazendo um negócio desse. Então, por favor, tenham parcimônia, tenham amor e respeito por aquilo que vocês dizem que é a família de vocês, que é a igreja de vocês. O que a gente vê mais hoje em dia na internet é gente que cresceu falando mal e enxovalhando o corpo de Cristo. Tá? A igreja ela tem uma diretriz e Cristo ele tem uma diretriz e nós devemos seguir essa diretriz. Enquanto pecadores, seres humanos, nós muitas vezes no processo de santificação pecamos e nós vamos sofrer a consequência desses pecados. Agora, o que vai dizer quem nós somos, se nós realmente temos a tal da identidade, que adoram falar da identidade aí de filhos, né? É o nosso comportamento a partir do nosso erro, ou até mesmo a partir do que nós vemos os erros dos nossos irmãos. Como nós vamos nos comportar? Como que um cristão se comportaria? Como alguém que cometeu um pecado e se arrependeu se comportaria? É isso aí. Agora, se você também não lê a Bíblia, se acha que ler é uma coisa que não tem nada a ver, se acha que orar, estudar a palavra de Deus não tem, né, não é necessário, ou se você consegue ir indo, levando a vida achando que é crente sendo assim, infelizmente, meu irmão, tenho pra dizer que pode ser que no dia do final, quando a gente estiver lá no finalzinho, ele vai olhar pra ti e vai dizer, não vos conheço, e você não vai saber por quê. Porque você não entendeu o que é ser cristão. Quando eu falo assim, irmãos, é muito difícil alguém ser cristão com acesso a conhecimento e não procurar ter conhecimento. Se dizer cristão, é sobre isso que eu tô falando. Porque talvez você não saiba que você não é cristão, que você não está numa igreja bíblica, porque você não estudou, você não orou, você não buscou além daquilo que você gostaria de ver, gostaria de receber, gostaria de ter do Senhor, sabe? E aí, é complicado. Vira fofoqueiro, vira gente que julga os outros, fica comentando coisas que não deveria, vira gente que vai lá acabar com a reputação dos outros sem o justo tratamento, que cai nessas linchamentos da internet aí que tá acontecendo pra pessoas de ambos os lados, tanto pra mulheres quanto pra homens, e agora tá muito complicado. Os homens estão com medo das mulheres, mas estão com medo dos homens. Tá virando um negócio assim, gente, feio demais. Então, assim, se você não é cristão,
e você chegou aqui nesse vídeo, você caiu nesse vídeo aqui, eu quero dizer pra você que a Igreja de Cristo não é isso que vocês estão ouvindo falar aí. Tá? A igreja, os pastores, pessoas sérias, não agem dessa maneira. E se porventura caírem no erro de agir, nós temos um modo operante diferente daqueles que estão vendo. Cristo não age desta forma. Certo? Só pra, né, porque vai que... Se tá acontecendo isso aí, gente, pelo amor de Deus. É isso. É inacreditável.